Nossa língua portuguesa, aula 15. Sintaxe da oração e do período. Vamos ter alguns exemplos de análise sintática. Então, vamos colocar análise sintática. Análise sintática. Análise sintática. Então vamos ter um exemplo. Ele acusou-a de fofoqueira. Ele acusou-a de fofoqueira. Então, o sujeito vai ser ele. Sujeito ele. Predicado. Predicado nós vamos ter acusou-a de fofoqueira. Acusou-a de fofoqueira. Objeto direto. Nesse caso, acusou-a. O objeto direto aqui nesse caso aqui é o a. Predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Nós vamos ter fofoqueira. Predicativo do objeto, fofoqueira. Estudo da relação entre as orações. Os períodos compostos são formados por várias orações. Períodos compostos são várias orações. As orações estabelecem entre si relação ou relações de coordenação ou de subordinação. Coordenação ou subordinação. Período composto por coordenação. Período composto por coordenação são formados por orações independentes.
orações independentes. Então já sabemos que orações independentes. Orações independentes estão número 1. Orações independentes nos períodos compostos por coordenação. Apesar de estarem unidas por conjunções, né? Unidas por conjunções, apesar de estarem unidas, né? Unidas por conjunções ou vírgulas, as orações coordenadas podem ser entendidas individualmente porque apresentam sentidos compostos. Então, assim, períodos, as orações coordenadas são classificadas, né? As orações coordenadas, orações coordenadas, como são classificadas, né? São classificadas em aditivas, adversativas, então, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, e explicativas. Explicativas conforme a ideia que transmitem. As ideias que transmitem, de acordo com as ideias que são transmitidas, são as orações coordenadas. Vamos definindo como serão e colocando alguns exemplos, algo que venha defini-las. Orações coordenadas são classificadas da forma que falamos. Aditiva transmite a ideia de adição, né? Aditiva, a ideia de adição. De oposição, no caso, adversativa, de oposição. De oposição, no caso da adversativa. De alternância. Alternância quando se diz alternativa, né? De alternância, no caso alternativa. De conclusão, como o nome já diz, né? Conclusiva. E de explicação, como o nome já diz, explicativa. Então, de explicação relativa à oração anterior. Vamos ter alguns exemplos, né?
De oração coordenada aditiva, né? Vamos ter um exemplo da aditiva. Aditiva. Antônio treinou e ganhou a corrida. E ganhou a corrida. Muita atenção, porque elas se parecem muito, né? Demos o exemplo da aditiva. Agora nós vamos continuar os outros exemplos de orações. É um conteúdo que é pouco explorado na língua portuguesa, mas é muito importante na produção dos textos, até que a gente entenda que estamos fazendo de modo correto. Adversativa. Adversativa. Então vamos ter oração coordenada adversativa. Pedro treinou, mas não ganhou, a vaga. Treinou, mas não ganhou a vaga. Então, foi algo adversativo. Ele treinou, mas não conseguiu. Alternativa. O João treina ou estuda, né? Ou não será aprovado. O João treina ou não será aprovado. Aqui nós colocamos como alternativa, né? Alternativa. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Vamos colocar uma conclusiva. Oração coordenada conclusiva. Ele estudou ou se preparou, logo teve sucesso. Ele estudou, logo teve sucesso na sua intenção. Vamos colocar um exemplo aqui de explicativa. Lembrando que as propagandas estão reduzidas, mas fazendo ver. Conclusiva, colocamos. Explicativa. Na explicativa vamos ter José
ganhou a vaga. José ganhou a vaga porque estudou. José ganhou a vaga porque estudou. Um pouco falando sobre preparação para os concursos públicos. Período composto por subordinação. Vamos entrar agora no período composto por subordinação. Período composto por subordinação. Os períodos compostos por subordinação são formados por orações dependentes uma da outra. Então vamos colocar isso. Já é diferente da coordenação, né? Período composto por subordinação. Então, no período composto por subordinação, nós vamos colocar orações dependentes, das outras, ou então da outra. Apresentam sentidos incompletos e não pode ser entendido de forma separada. Conforme a função sintática que desempenham, as orações são classificadas, né? Como são classificadas? Orações subordinadas, como são classificadas? São substantivas, adjetivas, adverbiais. A substantiva ela vai ter a sua divisão, né? Vamos lá. Quem pensou que ia ser fácil vai ver que não é tão difícil, é só separando elas do modo que se pode ser oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos entender o sentido subjetivo do exemplo. Foi dito que Jorge será o novo diretor. Jorge será o novo diretor. Então, Jorge será o quê? O novo diretor. Quer dizer, não tem como ficar incompleta.
perde sentido se ficar incompleta. Então, essa subjetiva, exatamente aí. Nós vamos ver cada uma das frases para a gente poder diferenciá-las no seu sentido. Então, vamos para a seguinte. Nesse caso, foi subjetiva. Ela vai ter oração subordinada, substantiva, né? Objetiva, direta. Objetiva direta. Nessa nós vamos ter um objeto direto. Nós não sabíamos, o que, né? Nós não sabíamos que isso seria obrigatório. Que isso seria obrigatório. Nós não sabíamos que isso seria obrigatório. Nós não sabíamos o quê? Que isso seria obrigatório. Então podemos até separar aqui com a vírgula para sabermos que oração subordinada substantiva, objetiva direta, que tem um objeto direto, né? Isso seria obrigatório. Já vamos ter uma objetiva indireta aqui do lado. Então vamos ter oração substantiva, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Objetiva indireta. Nesta nós vamos ter um objeto indireto. A empresa precisa de quê, né? Que todos os funcionários sejam pontuais. Então, a empresa precisa de quê? A empresa precisa de que todos os funcionários sejam pontuais. Então, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Exatamente porque temos um objeto indireto caracterizado na oração subordinada. Estamos observando a função da língua portuguesa na formação de palavras, na formação de orações, nas regrinhas que são utilizadas no dia a dia. Aqui na nossa aula aqui não tivemos muitas interrupções não. Oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Completiva nominal.
Vamos ter um complemento da frase. Tenho esperança. Tenho esperança. E a frase se continua. De que tudo será. Tudo será melhor no futuro. Tenho esperança de que tudo será melhor no futuro. Vamos ter um complemento nominal na completiva nominal. Tem o complemento nominal de que tudo será melhor no futuro. E teremos oração subordinada substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. Nós vamos ter o importante é que minha filha é feliz. Então, oração subordinada substantiva predicativa, nós vamos ter um predicativo do sujeito minha filha, né? Que minha filha é feliz. Então vamos ter um predicativo do sujeito minha filha é feliz. E vamos ter oração subordinada. Oração subordinada substantiva, que alguém pode ter esquecido, né? Apositiva. Significa que vai ter um aposto nessa frase. Apenas quero isto. Apenas quero isto. Que você poderia ser outro verbo, desapareça, né, da minha vida, ou então que você saia da minha vida. Os dois pontinhos caracterizam aí a situação apositiva, oração subordinada apositiva. Vamos entrar nas orações subordinada adverbial. Oração subordinada, nesse caso aqui, adverbial. Adverbial, causal. Vamos ter uma causa. Ele não pode esperar porque ele não pode esperar porque tem
Oração subordinada adverbial causal. Ele não pode esperar porque tem hora marcada com o médico. A causa, né? Não pode esperar porque não pode esperar porque tem hora marcada com o médico. Oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial consecutiva. Oração subordinada adverbial, vamos ter consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva. A Luísa esperou tanto tempo que adormeceu no sofá. Separado nesse caso aí pela vírgula. Oração subordinada adverbial consecutiva. A gente não pode esquecer que nós estamos na divisão da adverbial consecutiva. A consequência é que a Luísa esperou tanto tempo que adormeceu no sofá. Oração subordinada adverbial final. Oração subordinada adverbial final. Eles ficaram vigiando para que nós chegássemos a casa em segurança. Ficaram vigiando para que chegássemos a casa em segurança. Adverbial final. Para que chegássemos a casa em segurança. Essa é a adverbial final. Oração subordinada adverbial temporal. Oração subordinada adverbial temporal. O exemplo que nós vamos dar, né? Mal você foi embora. Mal você foi embora. Mal você foi embora. Ele apareceu. O ele chegou, também pode ser, né?
Mal você foi embora, ele chegou. Onde você tem adverbial de tempo. Você foi embora, ele chegou. Oração subordinada adverbial condicional. Adverbial condicional. Se Paulo vier rápido, se Paulo vier, pode ser logo também. Se Paulo vier logo, eu espero por ele. Eu espero por ele. Quer dizer, a condição, né? Se Paulo vier logo, eu espero por ele. Condição necessária para que se espere. Oração subordinada adverbial concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. Concessiva. Onde se evita escrever errado. Embora eu esteja atrasado para o trabalho, continuarei esperando. Embora eu esteja atrasado para o trabalho, continuarei esperando. Continuarei esperando por ele. Embora esteja atrasado para o trabalho, continuarei esperando por ele. Vamos a outro exemplo da nossa língua portuguesa infinita. Por que não dizer, né? Nossa língua portuguesa infinita. Nós tivemos a concessiva, agora nós vamos ter comparativa. Oração subordinada adverbial comparativa. Comparativo não ter. Silvia se sentia como se ainda tivesse tivesse 13 anos.
Silvio se sentia como se ainda tivesse 13 anos. Então, oração subordinada adverbial comparativa. Sentiu como se ainda tivesse 13 anos. Vamos ter agora oração subordinada adverbial conformativa. Exatamente a qualidade que recebe a oração subordinada adverbial conformativa. Ficaremos esperando por você, conforme combinamos. Conformativa. Está bem claro aí. Ficaremos esperando por você, conforme combinamos. Conforme combinamos, não vamos colocar nem tempo, né? Adverbial conformativo. Conforme combinamos. Oração subordinada adverbial proporcional. Oração subordinada adverbial proporcional. Dá-nos uma ideia de proporção. E vamos colocar aqui um exemplo. Quanto mais eu estudava, mais tinha a sensação de saber tudo, né? Poderia dizer saber nada, mas como é proporcional, quanto mais eu estudava, mais tinha a sensação. Como é proporcional a menos, então vou colocar de saber nada, né? Quanto mais estudava, mais tinha a sensação de saber nada. Proporcional ao mais, de repente passou a ser menos. Então vamos terminando com essa oração subordinada. Vamos terminando com essa oração subordinadas adverbiais. Na próxima aula vamos continuar com orações subordinadas adjetivas e vamos continuar com sintaxe de concordância. Portanto, até a nossa próxima aula, que será a aula 16. Se possível, vejam as aulas anteriores. Até a nossa próxima aula.